No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo vai até a capital para conversar com a Renata e contar o que ele descobriu sobre a Josefina, de ter escrevido a carta para o Rafael, e vai deixar a mocinha muito triste. Renata não vai se controlar e vai se consolar nos braços do Jerônimo, e voltarão a ser um casal finalmente. Mas o problema é que Marina vai de atrás do fazendeiro sem avisar e pegar a Renata na cama do Jerônimo. Marina vai surtar e chamar Renata de sem vergonha por andar com o namorado dela. Mas Renata chama a médica de descarada, pois ela e Jerônimo só estão juntos porque são marido e mulher, e fala que ali a médica está sobrando. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Isso acontece quando a Renata avisa a Adriana que ela falou com o Jerônimo e que ele ligou para ela para marcar, para os dois poderem conversar mais uma vez. Renata está feliz da vida pois vai ver o seu amado. Adriana fala que Renata é comprometida com Augusto e que mesmo assim ela aceitou de se encontrar com o Jerônimo. Mas Renata deixa claro que ela só namora com Augusto, mas que ela ainda não se casou com ele, e que o fazendeiro Jerônimo ainda mexe muito com ela, e que ela não teve outra alternativa. Adriana fala que Renata está certa, mas manda a amiga deixar de ser boba, se o fazendeiro quiser voltar com ela, pois ele é o esposo dela. Nesse momento, Augusto está furioso, pois alguém sabotou os seus vinhos. Ele está louco da vida, pois pensava que ia surpreender o mundo com o vinho que ele há muito tempo esperava e que agora finalmente ficaria pronto. Furioso, Augusto fala que ele venderia esse vinho para o mundo todo e que agora ele está arruinado. Nesse momento, ele fala ao capataz que essa mulher que foi vista entrando ali na fazenda vai pagar e muito caro. Pelas características dela, é a Aurora, a ex-namorada dele que se vingou, porque ele deixou ela para ficar com a Renata. Augusto ainda fala que se a Aurora foi mesmo a responsável, ela morrerá e será pelas mãos dele. Já Renata vai ligar para o Augusto e quer contar que Jerônimo virá para a capital e que vai conversar com ela. Mas o bandido está furioso e manda então a mocinha ligar mais tarde em outra hora, pois agora ele não pode conversar. Enquanto isso está Jerônimo vestido de idoso. Ele fala ao Carlos que ele se vai para a capital pois precisa muito conversar com a Renata, pois a mocinha precisa saber que foi a mãe dela quem escreveu a carta ao Rafael e que ela entregou para ele pessoalmente, que provavelmente foi a Josefina quem matou o irmão dele. Carlos fala que se o fazendeiro e a Renata já estão separados, isso vai separar os dois ainda mais. Mas o idoso fala que isso não muda o que ele sente por Renata, pois a moça é diferente da bandida da mãe dela, e que ela deve ter puxado o pai dela, que deveria ser um bom homem íntegro. Já mais tarde à noite, Jerônimo vai estar no bar, aonde se encontrava com a Renata quando os dois se conheceram. Ela vai chegar muito feliz e louca de curiosa para saber o que ele quer com ela e quer saber se ele realmente quer voltar a ser esposo dela. Renata vai chegar e vai deixar Jerônimo sem palavras, e depois o fazendeiro fala que ele ficou pensando quando namorava com a Renata e que eles eram felizes da vida e que agora eles estão longe um do outro. Renata fala feliz da vida, que Jerônimo foi o primeiro amor dela e o único amor, e que nessa vida ela nunca mais amará ninguém como um dia amou ele. A mocinha fala que faria de tudo para voltar no tempo e ser feliz com ele. O homem ficará espantado e vai tomar coragem e diz que ele também queria muito voltar com a Renata, pois ele é o amor da vida dele, e que sem ela ele nem consegue seguir mais adiante. Renata fala que não entende, porque Jerônimo tem outra mulher, e que ela está noiva do Augusto, se ela nem gosta do Cabeça Branca. Jerônimo vai concordar e fala que ele também não gosta nem um pouquinho da Marina, só acha ela bonita, só isso, mas que Marina, para ele não passa de uma passatempo. Enquanto isso, Roberta fala com Augusto e pergunta onde ele está, que não está na capital com a Renata, pois ela acaba de chegar de um bar onde ela viu Renata se encontrando com o Jerônimo, como se estivessem juntos novamente, fazendo as pazes.
O bandido vai surtar e fala que não pode ser, pois Renata é uma sem vergonha, pois é noiva dele, e anda por aí saindo com o ex-marido dela. Enquanto isso, Renata ficará sabendo pelo Jerônimo que foi a Josefina quem escreveu a carta e entregou pessoalmente ao Rafael, e que foi ela quem matou o rapaz a sangue frio. Renata ficará completamente sem palavras e fala que isso não pode ser, pois ela não consegue acreditar que a sua mãe seja assim mesmo uma assassina. O fazendeiro fala que está ali para dar uma notícia muito ruim, mas que é a última notícia ruim para dar para Renata, pois a última coisa que ele quer nessa vida é fazer ela sofrer, pois ele ama ela. Ele vai deixar claro que depois dessa descoberta, ele nunca vai deixar de amar a Renata, pois ela sempre vai ser o seu grande amor e não importa se a mãe dela é uma assassina que matou o irmão dele. Ele fala que apenas está contando isso para Renata para ela saber que a mãe dela não presta, pois é uma bandida, e que ela está sempre agindo nas costas da Renata para fazer a mocinha sofrer assim, como ela faz os outros sofrerem também. Renata ficará ali confusa, como se nunca imaginasse que sua mãe nunca prestou. Ela fala que conviveu com a Josefina desde quando nasceu, mas que isso é terrível em saber que sua mãe pode matar uma pessoa. Mas Jerônimo fala que só Renata para não ver isso, que a mãe dela não presta e que é bandida, pois fez de tudo para separar Roberta do Rafael, assim como separou Renata dele. A mocinha ficará sem chão e também sem palavras e fala que isso é terrível e que parece que o mundo está caindo sobre a cabeça dela. Ela vai começar a chorar e fala que sua mãe é uma bandida sem vergonha e que ela não queria ver isso, pois no fundo ela ama sua mãe, mas vai deixar claro que a Josefina foi longe demais em matar um ser humano e que Rafael era um ótimo rapaz que não merecia isso, pois ninguém merece morrer. Só Deus pode dar e tirar a vida. Enquanto isso, Augusto vai ligar para Renata furioso, mas a mocinha não vai atender e vai deixar o bandido completamente louco. Ele diz que Renata vai pagar muito caro por estar enrolando ele e traindo ele com o Jerônimo, e se esquece que Renata é a esposa do Jerônimo ainda. O bandido avisa que assim que Renata então puder retornar a ligação para ele, que ela ligue, pois ele não pode ficar assim sem saber o que está acontecendo e aonde ela está. Já o capataz avisa Augusto que foi sim a Aurora que foi vista saindo escondida da fazenda Cruz do Amor e que provavelmente foi ela quem estragou o vinho que Augusto tanto queria ver fazendo muito sucesso pelo mundo. O bandido ficará furioso e fala que ele vai dar cabo da sua vez de uma vez por todas, porque ela nunca superou ter sido abandonada porque ele gostava da Renata. Enquanto isso, Renata conversa com o Jerônimo e pergunta como que ele chegou a essa informação, que foi a Josefina quem entregou a carta para o Rafael. Ele vai explicar que levou a carta do Rafael a um grafologista e que ficou comprovado que a letra é da Josefina, porque a Constança ajudou ele a encontrar um papel com a letra da Josefina e que agora ele já sabe que ela fez de tudo para separar Roberta do Rafael, pois escreveu aquela carta se passando por Roberta e que no fundo, nesse caso, Roberta foi inocente, pois a mãe dela separou ela do Rafael e Roberta amava muito ele mesmo. Renata fala que sua mãe não vale nada, pois uma mãe de verdade gosta de ver as filhas felizes, mas Josefina é bem diferente, adora ver as filhas sofrendo e não quer que nenhuma se case por amor e sim por dinheiro. Jerônimo fala que o pior não é isso, é que não tem nem como entregar carta lá pelo correio, e que Josefina foi provavelmente pessoalmente entregou a carta ao Rafael, e que o rapaz deve ter ficado furioso em saber que Roberta rompeu o namoro com ele, e que provavelmente ele foi ligar para Roberta, e foi nesse momento que a Josefina deu cabo dele a sangue frio. Renata se pergunta com quem ela morou todo esse tempo, e que ela correu risco de vida, já que a mãe dela é uma bandida muito criminosa, mas que dessa vez ela não vai se safar, pois ela mesma vai colocar a sua mãe na cadeia. Depois de tanto conversar, Jerônimo vai se declarar para Renata e a mocinha também se declara para ele. Ela fala que não faz sentido ela estar noiva do Augusto, se ela não gosta dele, e Jerônimo estar namorando com a Marina se ele também não gosta nem um pouquinho da médica.
Ele fala que hoje mesmo pode romper com a Marina, e Renata fala que poderá fazer o mesmo hoje mesmo, romper com Augusto e voltarem a ser um casal, como nunca deveriam de deixar de ser. Finalmente os dois vão fazerem as pazes e vão voltar a ser um casal. Ele convida a mocinha para ir até o apartamento dele, para que os dois possam ficarem juntos a partir de hoje, e convida ela para que ela volte a morar com ele na fazenda como sua esposa. Renata vai aceitar e fala que a partir de hoje ela decide ser feliz e voltar a viver com ele, que ela ama muito. Os pombinhos vão namorar e Renata diz que nunca pôde se apaixonar por ninguém, pois Jerônimo é o amor da sua vida. Ele fala que Renata e ele nasceram um para o outro e que eles devem ficarem juntos. Depois, Renato, usando a camisa do fazendeiro, fala que agora ela e ele nunca mais vão se separar e que não importa o que aconteça, pois eles devem ficar juntos para sempre. Os pombinhos planejam da Renata ligar para o Augusto e terminar o namoro com ele, enquanto o Jerônimo fala que vai ligar para Marina para romper com ela também. Mas o que o casal não imaginava é que alguém fosse chegar naquela hora. A campainha então vai tocar e Renata fala que ela vai para o quarto, pois está sem roupa. E o fazendeiro fala que vai ver quem é a essas horas. E quando o homem então abre a porta, ele vai se dar de cara com a Marina. Ele ficará em choque e assustado. Marina pergunta o que aconteceu, se ele está bem. Ele diz que estava mais cedo pensando em ligar para ela e que os dois precisavam muito conversar. A médica fala que não pode esperar por ele voltar para a capital e questiona qual é o motivo dele não atender as ligações dela, de não voltar para a fazenda assim, como ele falou que voltaria em 2 dias. Ele fala que as coisas mudaram de rumo e pede desculpas para a médica. Ela percebe que o homem está fazendo rodeios e não fala nada certo. Ela pergunta então se ele está pensando em reatar com a Renata. Jerônimo fala que ele e Renata realmente conversaram e que eles pensaram melhor, que seria os dois voltarem a ser um casal. Marina ficará completamente sem palavras e como se não soubesse que o homem ama só a Renata, apenas ela. Mas o que a médica não ia imaginar é que Renata está na cama do Jerônimo agora mesmo. Renata vai deixar o batom cair e Marina percebe que tem alguém no quarto do Jerônimo e vai ver quem é. Ela vai se dar de cara com Renata ali na cama dele. A médica ficará furiosa e pergunta o que Renata faz ali na cama do seu namorado. Renata manda a médica então se mancar e lembra ela que Jerônimo e ela são casados e que Marina não passa de uma passatempo. A médica fica furiosa e Renata manda ela se ir embora agora mesmo, esquecer que um dia ela conheceu o Jerônimo para sempre. O fazendeiro fala para Marina que era isso que ele queria ligar para ela para contar, que ele já tinha voltado com a Renata. Mas a médica ficará muito triste e fala que ele enganou ela da pior forma. Mas o fazendeiro tenta se explicar, porém a Marina fala que ao menos ele deveria ter terminado com ela antes de levar a Renata para a cama mais uma vez. Ela vai deixar o fazendeiro sem palavras e vai embora, muito triste, chorando. Marina fala que ela foi usada por Jerônimo e que ele enganou ela e que isso ela nunca vai perdoar. Ela chora e diz que ele nunca saberá que ela está grávida, pois terá um filho dele. Já mais tarde, Renata e Jerônimo vão chegar na casa da Constanza, pois Jerônimo revelou algo de extrema importância a Renata e tem que alertar a toda a família. Mas a mocinha fala que todos ali parecem nervosos e Adriana fala que Honório descobriu algo terrível e que por isso ele reuniu todos ali para contar e diz que ela mandou uma mensagem para Renata, mas a mocinha nem viu as mensagens dela. Renata fala que estava conversando com o Jerônimo e que nem pegou o celular. Gonçalo pede que o casal tome assento, pois o que eles têm para dizer é algo terrível. Jerônimo pergunta como está sua amiga Constanza. Ela fala que está bem e fala que já está se recuperando. O fazendeiro ficará feliz em ver que ela já consegue falar um pouco.
Honório fala que a esposa está reagindo muito bem ao tratamento e que logo ela já vai estar 100%. Nesse momento, a bandida Roberta avisa Josefina que todos estão ali reunidos para conversar algo sério e vai deixar a bandida da mãe ali a par do assunto. Nesse momento, vai chegar a última pessoa que faltava e será o Matias. Ele ficará preocupado e fala que pelo jeito é algo muito sério. Honório fala que é algo sim terrível, e Gonçalo conta que Constanza conseguiu falar e que revelou que a bandida que quis matar ela a cacetadas foi a Josefina. Todos ficaram horrorizados com o que estão ouvindo. E Matias fala que a marginal da Josefina é pior do que eles imaginavam. Renata sofre por ter uma mãe tão podre, e Jerônimo vai apoiar a amada e fala que o que importa é que Renata não puxou a mãe dela marginal. Enquanto isso, Josefina vai receber todas as mensagens da Roberta, aonde a Megera ficará sabendo que ela já foi descoberta e que já sabem que ela quis matar a Constanza sangue frio.